Oi, oi, povo da deusa, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Pamela, eu sou sacerdotisa de Morrigan. Se é a sua primeira vez no canal, você já pode ter certeza que você tem motivo suficiente para se inscrever. E se você assiste meus vídeos e ainda não se inscreveu, já se inscreve, já dá like, porque se você vem aqui muitas vezes é porque você gosta. E hoje, apesar de já ter vídeo sobre isso no canal, eu vou falar um pouquinho sobre o sabá que ocorre no solstício de inverno, que é Yule ou Yule. Então, vamos lá pro vídeo. Gente, a primeira coisa que vocês têm que saber sobre Yule tem essa pronúncia porque, né, os ocidentais gostam de pronunciar as coisas como eles estão lendo, mas tem essa pronúncia bem diferenciada. A primeira coisa que vocês têm que saber é que Yule não é o Natal das bruxas, não é o Natal dos praticantes de magia, porque Yule não é Natal. Nesse sabá, a gente começa a ver algumas coisas e como eu sempre digo, principalmente lá no Instagram, que eu gravo vídeos diariamente, eu sempre falo a mesma coisa, que existem muitos feriados cristãos que simplesmente foram tirados de ritos antigos. E Yule é um deles. Para quem não sabe, para quem está iniciando, Yule é o sabá onde é um período de introspecção, um período de recolhimento, é um período onde a deusa está reunindo suas forças para gerar a criança da promessa, para gerar o Deus, né, digamos assim, nesse ciclo infinito. E esse sabá remete a algumas questões, inclusive ao renascimento infinito mesmo. No hemisfério norte, ele é comemorado entre o dia 21 de dezembro e o dia 25. E aqui a gente comemora ele agora, no final de junho, porque é o período em que a gente vai entrar no inverno. E sim, a noite desse sabá é a noite mais longa do ano. Sempre fala a mesma coisa. Por que não comemoramos com a roda norte e sim pela roda sul? Porque é o hemisfério em que a gente habita, porque quando eles estão vivendo uma coisa lá, a gente está vivendo outra coisa aqui. Então não tem o menor cabimento da gente acabar rodando pela roda norte, sendo que a gente tem que estar em equilíbrio com o hemisfério onde a gente habita, né? Então, esse é o tipo de adaptação que eu acho super válida, principalmente a gente que tem a nossa roda sabática baseada nos fenômenos da natureza, né? Nos solstícios, nos equinócios, e os outros 4 sabás que ficam nessas lacunas são sabás assim complementares, porque dizem que são só os 4 originais, só que sabás originais mesmo são só 2. Então, todos os outros foram formas novas, digamos assim, de honrar os nossos deuses, de colocar nosso amor e devoção por eles em maior evidência. Bom, não é o Natal, apesar das inúmeras semelhanças, foi como eu disse. Muitos feriados cristãos, né, que são os feriados que tem nos calendários de todo mundo, né, foram retirados a partir dos nossos sabás e comemorações. Então, as cores de Yule são verde, vermelho e o dourado. As plantas de Yule, principalmente aqui no Brasil, e para mim, que sou do Rio de Janeiro, existem algumas variedades de pinheiro por aqui, isso é muito importante. O buganvília é uma árvore, né, porque ele vira uma árvore, se você não manter ele como arbusto, né, é uma planta muito relacionada a isso também, porque são essas plantas que suportam longos períodos de inverno, inclusive não perdem suas folhas, sua floração nesse período. E o amarelo, né, e o dourado são cores que representam a luz solar, que é a esperança que se renova em cima da criança da promessa, que é o que ela traz, que é o Deus renascendo. O vermelho é uma cor
muito, mas muito ligada à vida por motivos óbvios. Principalmente dentro do druidismo, tudo que é vermelho, a gente faz menção ao sangue. Então essas são as cores do sabá. Não significa que se você não tiver essas cores, você não possa fazer alguma coisa. É muito legal quando a gente equilibra, né, a elementação com o nosso rito. O rito, ele existe mesmo sem a elementação, mas quando a gente combina tudo e hoje aqui no Rio de Janeiro tá uma graça. Mas quando a gente combina tudo isso, um segundo. Gente, que coisa. Quando a gente combina tudo isso com toda a ritualística do sabá, obviamente que a gente atinge um outro grau de potência. E isso é uma questão muito importante. Não é que a elementação seja tudo dentro do druidismo, só que ela é sim muito importante pra gente que pratica essa vertente tão antiga da bruxaria. Então, gente, eu sempre falo para as pessoas que quanto mais eu vivo o que eu cultuo, mais isso entra em mim. Então, por exemplo, entre abril e agosto, as coisas ficam muito confusas pra mim, porque... Gente, desculpa esse bocejo, eu juro que não é sono. Enfim, quando eu começo a falar de certos assuntos, isso acontece. A gente já tá no outono, no inverno, já tem todo esse período de introspecção, já são períodos onde os animais começam a se recolher, alguns animais ficam menos expostos, mesmo animais domésticos, às vezes as tartarugas demonstram isso muito bem. Quando a gente tem coelho, eles sentem essa temperatura e eles começam a diminuir o ritmo deles. Então, assim, existem alguns animais que sinalizam muito bem pra gente esse tipo de situação. Então... todas as vezes que eu entro nesses períodos, principalmente no período do inverno, as coisas mudam muito pra mim, ficam muito diferentes e eu sinto uma mudança muito brusca. Então eu sei o que acontece e o porquê que acontece. Então quando eu digo fiquem calmos, que tudo tem um período pra acontecer e pra deixar de acontecer é por conta disso. Não adianta eu ficar desesperada por causa até de fluxo financeiro, porque isso também é afetado, sendo que eu sei que isso tem prazo para acabar e existem outras formas de eu fazer com que esse fluxo volte ao normal. Então, é um sabá que, assim, eu gosto, principalmente porque ocorre numa época que eu gosto muito do outono e do inverno, mas é por causa do clima, tá? Desse clima mais gelado. Eu não gosto muito daquele calor bizarro que faz, porque assim, para as pessoas na Europa, por exemplo, o calor deles é uma coisa super agradável. O calor do Brasil e o calor do Rio de Janeiro é um negócio surreal. Ainda mais pra mim, que moro, por exemplo, num bairro onde as temperaturas altas são extremas e as baixas são extremas também. Então é bem complicado. Mas a minha estação preferida é a primavera, que é a minha estação, né? A estação que eu nasci. Eu acho muito interessante todas essas questões de adaptação de um hemisfério para o outro. Principalmente porque os calendários, por mais que hoje o predominante seja o calendário romano, né? Que é esse calendário anual que todo mundo tem com 12 meses, existem algumas questões sobre... alguns lugares ainda terem o seu calendário próprio. Por exemplo, os iorubais, né, têm seu calendário próprio. E os celtas, né, os irlandeses, eles ainda mantêm alguns costumes lá na Irlanda. E isso é muito importante. É muito importante. Porque por mais que a gente seja engolido por essa renovação que vem acontecendo de 2000 anos pra cá, os celtas são povos muito mais antigos do que isso, e contra fatos não há argumentos, né, galera? É só vocês estudarem o mínimo de história celta, o mínimo de história irlandesa, que vocês vão entender do que eu tô falando.
eu já tô indo para outra linha completamente diferente, então deixa eu voltar pro sabá. Yule é um sabá que todo mundo devia criar algum tipo de conexão com o rito desse sabá. Porque em Yule a gente percebe muitas coisas. E eu costumo dizer que o silêncio, ele é o melhor amigo da evolução. E em Yule a gente vê a deusa adotando uma postura completamente introspectiva. Ela fica com ela mesma, vivendo o momento dela de gestação, sofrendo o luto pelo amado, né, que ela perdeu. E vivendo a alegria de gerar o fruto dessa união, o fruto desse amor. Então, é todo um período onde por um lado ela sofre, mas por outro ela suporta, por outro ela sabe que ela tem um motivo para continuar. Por outro lado, ela entende que é o ciclo da vida, ela mostra que é disso que a vida é feita, da mesma forma que depois que o Deus nasce, né, ela já é retratada de outro lado como a face da donzela, ela já deixa a face anciã já morre, ela já se renova de outra forma. Então, é um período onde eu sempre falo para as pessoas, gente, não se desespera. Fiquem vocês com vocês mesmos, analisem toda a situação, porque além de nada nunca acontecer à toa, enquanto alguns ciclos ficam se repetindo, é porque a gente ainda não aprendeu o que a gente tem que aprender. E esse é um período que todo ano eu aprendo muita coisa sobre mim. Foi como eu disse, quanto mais eu vivo o que eu cultuo, mais eu me conecto a tudo isso. Então, eu disse em algum vídeo aí que saiu, inclusive essa semana, que os deuses, eles nos ensinam. E se você não está aprendendo nada, com as divindades que você cultua, você está fazendo alguma coisa errada. Da mesma forma que os deuses cometeram erros e a gente pode utilizar esses erros para saber onde andar, para não cometer os mesmos erros, isso não tá ali pra gente ver assim, até os deuses erram. Não. Isso tá ali pra gente não caminhar por aquele lugar, pra gente entender que tem uma forma diferente, que eles erraram pra que um dia a gente pudesse entender melhor as coisas. Então, se você não aprende com as divindades que você cultua, tem alguma coisa muito errada. Então, sim, quanto mais eu cultuo, mais eu absorvo tudo isso, mais eu entendo o que eles têm em termos de evolução pra mim. Então, mais eu me conecto, mais sensível espiritualmente eu fico, mais eu evoluo espiritualmente e fisicamente, porque eu posso ser uma pessoa que eu tô buscando apenas uma elevação espiritual, mas eu ainda convivo em sociedade. Eu tenho um filho, eu cuido de pessoas, eu sou sacerdotisa, então eu não escolhi o exílio. Então eu tenho que aprender a evoluir também de forma humana, não só de forma espiritual. E Yule é um sabá que fala muito sobre isso. Ele mostra pra gente que tudo tem um fim, mas esse fim sempre vai trazer um recomeço. E Yule fala muito sobre essa metáforazinha do copo meio cheio, né? Eu não sou uma pessoa que enxerga o copo meio vazio. E eu passo muito isso para as pessoas ao meu redor, para as meninas que confiam em mim como sacerdotisa delas. E isso é uma questão muito importante. A maioria dos vídeos que eu vejo no YouTube sobre toda essa questão são as pessoas ensinando feitiços. Por que isso, por que aquilo? Gente, não é que eu acho que tá errado. Eu acho que não só a parte teórica, mas a parte da vivência é muito importante. Então, não é que eu acho errado as pessoas estarem ensinando feitiço no YouTube. Não acho nada. Só que eu realmente acredito que às vezes falta um pouco dessa história toda por trás de tudo isso. Por exemplo, as pessoas têm um péssimo hábito de confundir os deuses nórdicos com os deuses celtas e de acharem que é tudo a mesma coisa. Gente, não é. Primeiro que os celtas são muito mais antigos do que os nórdicos, já começa por aí. Mas tem uma parada que é muito mais chata, digamos assim, de explicar. Por quê? Existem as comemorações nórdicas e muitas pessoas acham que
porque é Sabá, porque tá na Europa, você pode juntar todos os panteões possíveis. Não, gente, não é assim que funciona, né? Tipo, ai, não sei o que lá, a deusa do panteão romano vai corresponder no Sabá tal. Ai, gente, por favor, né? Por favor, por favor. Eu, por exemplo, eu uso o arquétipo de duas deusas que não são do panteão celta, e nem por isso eu incluo ela na minha roda sabática celta. Não é assim que funciona. Mas tem que saber separar as coisas, gente, por favor. Mas onde eu quero chegar com isso? A figura do Papai Noel, por exemplo, está ligada a Odin. Está ligada a Odin. Odin tem essa fama de que numa data tal, que hoje a gente sabe que é Yule, Odin sobrevoava os céus com o seu cavalo, distribuindo presente para as crianças que botavam naquelas meias que eram costuradas só para presente, feno e cenouras para o cavalo de Odin em troca de receber presentes. Então, por que a figura do Papai Noel hoje é retratada dessa forma de um homem de barba branca? Além da menção a Odin, né, de um idoso de barba branca, nessa questão assim da publicidade, entre os anos 1920 e 1930, houve as primeiras aparições, né, do Papai Noel dessa forma, um velhinho vestido de vermelho. Então, assim, as renas, o fato de Papai Noel trazer presentes e blá, blá, blá. Essas coisas todas estão ligadas a esse fato de que Odin era o bom velhinho que distribuía presente, mas Odin trocava, né? Não tinha essa parada de, você tem que ser um bom menino. Até porque eu vou gravar um vídeo somente sobre isso, sobre essa questão de bem e mal. Eu já disse isso outras vezes, essa questão de bem e mal ser uma parada muito cristã, de tipo assim, ou você é benigno ou você é maligno. Para os celtas, para os povos antigos, né? Para os povos tribais antigos, não importa se eles estão na Ásia, na Europa, sabe, no Brasil, não importa em qual continente, em qual país esses povos estejam. Povos tribais sempre tiveram essa noção do equilíbrio. Que sim, existem deuses que vão tanto ter um equilíbrio dentro de si, existem deuses que só são benignos e deuses que só são malignos. Assim como existem energias que só são benignas e malignas. Nem sempre a gente está falando de Deus, né, de seres supremos. Às vezes a gente está falando de alguém que já viveu e trabalha de alguma forma na espiritualidade de outra forma. Enfim, então não tem muito essa questão de você só vai ganhar se você for um bom menino. Era essa troca. Então tá aí também a parada do Papai Noel, que nada tem a ver também com Yule. Mas a gente vê, né, porque em termos históricos, essa data do Natal ela é uma data fantasia. Porque em termos históricos não é comprovado que Jesus nasceu nessa data. Um tiro de leve, pra vocês entenderem. E eu gosto muito porque eu sou uma questionadora nata. E em Yule, eu sou uma pessoa que preza, né, muito o silêncio. E o exílio e a solidão eu acho uma parada muito necessária. Obviamente que de uma forma muito bem equilibrada, porque, como eu já disse, né, povos tribais vivem em comunidade. E o ser humano foi criado para isso mesmo. A gente não nasceu para ficar sozinho. Mas em doses moderadas, o exílio e a solidão, eles são muito necessários. E é por isso que eu uso meu tempo para questionar e me aprofundar e estudar sobre essas coisas. Por tudo isso. Eu acredito que Yule seja um período que, por mais que eu passe por muitas coisas, é um período que sempre me ensina muito. E esse ano, por exemplo, eu aprendi muita coisa e eu não estou caindo mais em armadilhas igual eu caí ano passado. Isso é uma coisa muito importante. E sim, gente, isso atinge todo mundo, inclusive sacerdotes. Mas, bom, Yule é o sábado, o solstício de inverno. Solstício também é uma palavra que remete a essa distância maior ou menor, né, do Sol, tanto que é solstício de inverno e solstício de verão. No solstício de inverno é onde o Sol está mais distante da gente, é onde parece que a gente está vivendo algumas noites ao longo da claridade, né? Porque, por exemplo, hoje não tem sol, tem muitas nuvens, tá um ventinho muito gostoso mesmo. Eu chego a estar com o braço geladinho e tem muitas nuvens, não tem sol. Você vê umas partes do céu que estão cinza, meio azulado, e outras partes que estão mais brancas porque é tudo nuvem.
E as cores dele eu já disse, né? São o vermelho, verde e o amarelo ou dourado. Por que essa questão dos pinheiros dentro de casa, por exemplo, e até essas questões que hoje a gente vê árvores de Natal em dezembro, decoradas, blá blá blá. Gente, eu não comemoro Páscoa, Ostara não é a Páscoa das bruxas, e não é o Natal das bruxas, porque a gente não tem Páscoa, a gente não tem Natal. Eu tenho vídeo sobre Ostara, eu já expliquei o que significa o coelho, entendeu? Enfim, eu vou... Procurem aí que vocês vão achar. O pinheiro, assim como eu tava falando do bougainville, é uma das poucas árvores que resistem, né, a esses períodos de baixas temperaturas extremas. E você pegar um pinheiro e colocar dentro de casa, para você passar esse período do inverno, era uma simbologia à força da deusa. Por quê? Eu já expliquei, o luto druida é branco. Principalmente porque o luto druida, uma das associações do luto celta é a neve. É a neve, como eu já disse. Lá eles vivem outra parada. Lá neva, tu não sai de casa, fica todo mundo hibernando, todo mundo dentro de casa por longos períodos e por aí vai. Aqui já é diferente. Então, pelo menos em algumas partes do Brasil, né? Então, o pinheiro dentro de casa, ele significava essa força que a deusa tem, essa vontade que a deusa tem de renovar o solo, essa chama da esperança. E é por isso que também eram decorados com laços e outros objetos vermelhos e objetos amarelos. Porque além da vida estar representada por aquele verde, porque sim, gente, a cor da vida, por mais que a gente saiba que o sangue é vermelho, a cor da vida é verde. Caramba, o planeta em que a gente habita, a maior parte dele é verde, por mais que a maior parte do planeta seja água. Tô falando do que a gente vê de vida, as plantas, a gente precisa delas e por aí vai. Tem oceanos que são verdes também. Então, no druidismo, tem muito essa questão das cores da vida serem o verde e o vermelho. Por causa do sangue, por causa das plantas. É tudo que sempre foi usado dentro desse culto tribal milenar como preparos, como infusões, como ungüentos, como bases da ritualística para você alimentar uma energia, para você iniciar um ritual, para você fazer uma iniciação. Então isso são coisas em comum que os cultos antigos tribais têm, essa relação com as folhas e com o sacrifício, né? É uma palavra feia e não é bem por aí que funciona, mas assunto também para outro vídeo. Então, é isso que o pinheiro significa e é isso que os enfeites do pinheiro significam. Aí eu te pergunto, o que tem a ver o pinheiro e o nascimento de Jesus? Não tem explicação. Entendeu? Não tem. Se você é católico, assim, porque eu sei que tem muita gente católica que entra aqui pra ver meus vídeos, inclusive parente meu, se você é católico, me explica qual seria a relação, assim, de uma árvore de Natal com um enfeite. Uma coisa é o presépio, outra coisa é uma árvore de Natal ali, tipo... Até hoje, eu cresci com pessoas católicas, eu tenho parentes católicos e eu até hoje nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Então, você pode deixar aí nos comentários, tá? Se eu estiver falando algum tipo de besteira pra você. Então... é isso que o pinheiro significa dentro de casa nesse período, sempre significou isso. Porque é uma planta absurdamente resistente, mesmo depois de cortada, obviamente, né, que tem forma de colocar para manter ela viva o máximo que se conseguir. É uma planta muito resistente, muito resistente. Uma planta que mesmo que ficasse na neve, quando começasse o gelo a derreter, ela estaria intacta, com todas as folhas ali. Tanto que você vê que as folhinhas do pinheiro são diferentes, elas são meio borrachudas, além de espinhentas, né, elas são borrachudas. Isso torna elas muito mais resistentes. E o tronco, né, é lenhoso. Então, outra coisa que faz uma árvore muito resistente. Eu sempre digo que eu gosto muito das coisas como sempre foram, sabe? Eu acredito que a nossa missão como druida, como druidisa, nossa missão como bruxos que seguem o druidismo é manter a originalidade das nossas tradições, porque não importa a gente querer criar 1 milhão de coisas que vá totalmente
totalmente contra o culto que a gente conhece de forma mais antiga. Tem coisas que realmente não devem ser mudadas e principalmente quando a gente tenta modernizar uma coisa que não deve, gente, é um culto tribal, entendeu? Então existem coisas que têm limite, sabe? Por isso que eu gosto muito de preservar as coisas como são. Sobre feitiço de Yule, eu vou subir esse vídeo ainda hoje, eu tô gravando hoje, sexta-feira, e eu vou subir hoje. Se vocês quiserem feitiços pra Yule, vocês podem comentar aí, tá bom? Tem uma bebida que eu sempre faço em Yule. Tem uma que tá na maioria dos sabás, mas tem bebidas específicas para sabás específicos, tipo essa do Yule. Yule é um sabá onde... É um sabá onde a força dela tá muito presente na minha casa. Então, quem frequenta a minha casa nesse período sabe do que eu tô falando. Quem já participou de algum sabá comigo sabe do que eu tô falando. São pouquíssimas pessoas até hoje que já presenciaram a ritualística de um sabá comigo. E, gente, é bem forte. É bonito, mas assim, é bem forte, porque é muito diferente do que a gente tá acostumado a ver. Muito diferente do que a gente tá acostumado a entender e conceber sobre manifestação energética, principalmente. Eu sempre falo pra vocês sobre essas questões de comida, né? Eu gosto muito da culinária mágica e eu cozinho em todos os sabás. Eu faço infusões e coisas e mais coisas no que diz respeito à comida e por aí vai em todos os sabás. Mas em Yule tem essa bebida que eu gosto muito dela, do que ela faz, né? Do que ela traz, porque não adianta você conhecer erva e você não saber como que você está misturando. Não adianta você conhecer elemento e você não saber com que ele está misturando. Por exemplo, a importância do leite no mundo celta. A maioria das pessoas não sabe. Se você sabe, eu quero que você comente aqui, por favor. A maioria das pessoas não sabe. Outras relações também, principalmente ervas como a canela. A canela é uma das ervas mais utilizadas, principalmente porque qual é o elemento da canela? O elemento da canela é o elemento fogo, entendeu? Principalmente em sabás de outono e inverno, ela é muito utilizada. Na verdade, a canela é utilizada em todos para amplificar inúmeras coisas. Então, eu gosto de passar as coisas para vocês de uma forma mais descontraída, de uma forma menos robótica, porque eu já disse, o druidismo é um culto tribal milenar. Então, assim, como tribal, a gente já começa a entender algumas coisas, por exemplo, que as práticas não são feitas sozinhas, e a internet robotiza muito as coisas, e eu pegar e ficar falando aqui um roteirinho, às vezes isso me aborrece. Então, se tem alguma coisa sobre Yule que você quer acrescentar que eu não falei, pode comentar. Se tem alguma coisa que você queira saber, pode comentar também, que se for um tema assim um pouco que precise de uma explicaçãozinha maior, eu gravo o vídeo. Eu gosto de compartilhar o que eu sei, mesmo ainda sabendo pouquíssimo. Eu tenho essa noção de que todo e qualquer tipo de... Principalmente, né? Todo e qualquer tipo de sacerdócio é um aprendizado eterno. Então, eu ainda sou muito nova, como vocês sabem, todo ano eu faço 16 anos. Então, eu ainda tenho muita coisa para aprender, mas tudo que eu aprendo, principalmente no que eu posso esclarecer, eu gosto de compartilhar com vocês, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem, porque esse vídeo ficou longo pra caramba. Mas enfim, né? Tem muita coisa pra falar, não tem como ficar curto. É isso. Beijinho e até o próximo vídeo.